Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Preparei para vocês 3 cortes: o primeiro da ESPN Brasil, segundo dos donos da bola do Rio de Janeiro, também do SBT Esporte Rio aí, com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para as últimas notícias diárias do Mengão. Peço a vocês que deixem aí nos comentários o seu feedback. Aqui a gente é meio doido, sabe, Natália? De trás pra frente. De trás pra frente. Eu gosto. Funciona. Vamos chamar o Pedro Henrique Torre, porque na última semana ele entrou aqui falando que a história do Tite era uma minissérie. Ô, Pedro, vai ter desfecho ou não vai ter desfecho nessa série? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço a todos aí do Sport Center. Parece que caminhamos aí para os instantes finais, tá indo para o último bloco, sabe? Do season finale, a temporada final ali, do último capítulo dessa série Flamengo-Tite, porque as partes estão, enfim, acertadas, tá ali naquela questão mesmo de olhar a documentação, o contrato, etc., ler as linhas, e aí o Flamengo prepara, sim, o anúncio oficial do treinador para a temporada, para essa temporada ainda e até o fim de 2024. Ontem, uma reunião do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com o staff de Tite aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, uma reunião de pouco mais de 4 horas. As partes conversaram e aquele desajuste na parte financeira, enfim, houve um ajuste, né? Eles se aproximaram e aí sim houve acerto, questão de bonificações, etc. e tudo mais. O Tite falando também via seu staff quais seriam as suas ideias, enfim, houve até já um encontro do Marcos Braz com o próprio Tite. É uma situação que vem se alongando já há algum tempo, questão de falar um pouco da reformulação para a próxima temporada, mas o Tite tinha a ideia, via o Flamengo como um bom ponto de retorno depois da passagem pela seleção brasileira, mas é um contrato muito grande, muito detalhado, muito pesado, então o Flamengo sabia, confiava que ia conseguir sim convencer o Tite a assumir o time nessa temporada e chegar, enfim, a esse acerto financeiro. Na manhã de hoje, num hotel na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, Marcos Braz mais uma vez encontrou com o staff de Tite para alinhavar aqueles finalmente ali, e aí agora correndo, como se diz, com a papelada para fazer esse anúncio oficial. Muito provavelmente na tarde dessa segunda-feira ele deve ser confirmado como novo treinador do Flamengo, o Tite, depois da passagem pela seleção brasileira, 2 Copas do Mundo, enfim, muito vitorioso. Amanhã ele deve chegar ao Ninho do Urubu pela manhã, já conhecer as instalações e tudo mais, e aí sim, enfim, encontrar com os atletas. E a apresentação marcada para amanhã. Hoje é folga para todos os jogadores. O Flamengo só volta a campo dia 19 contra o Cruzeiro. A apresentação do Tite à imprensa e tudo mais talvez demore mais uns tempinhos, alguns dias, para ele primeiro se ambientar no Ninho do Urubu. Tendência de momento, pode mudar, claro, mas pode ser que demore mais um tempinho a apresentação do Tite para dar coletiva e tudo mais, naquele sentido que a gente já está acostumado. Chega com 5 nomes na sua comissão técnica, auxiliares aí, tem o Kleber Xavier, o Matheus Bach também, seu filho, César Sampaio, tem o Fábio Maceredian, preparador físico, e um analista também, Lucas Oliveira. Então é essa comissão técnica que está chegando para tocar esse fim de 2023 e também a reformulação para 2024, o Flamengo aí bem próximo de anunciar Tite como seu novo treinador. Mari. Boa, então season finale agora com desfecho, já falando até de apresentação. Obrigada pelas informações, Pedro. E eu quero ouvir de vocês duas, senhoritas, senhoras. Seguinte. Itas, tá. Torcedor do Flamengo, acho que das opções nacionais, aí óbvio que o Dorival entra na cabeça do torcedor, mas o Tite, pra mim, é a melhor escolha. Mas eu sei que tem comentarista aqui que tá com um pouquinho mais de pé no chão, né, Natália Ferrão? Você não se empolga? Por ela. Vou começar por ela, né? Isso. Você não se empolga tanto com esse crossover Tite e Flamengo? Não me empolgo. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar match. As ideias de jogo dele, a não ser que tenha uma reformulação pesada no elenco do Flamengo, eu não sei se as ideias de jogo que ele tem, da forma que ele apoia os jogadores, se vai dar tão certo para esse Flamengo.
Então, eu entendo que do que tem livre no mercado e opção nacional, talvez ele seja um dos mais vitoriosos, mas eu não sei se vai dar match essa combinação entre Tite e Flamengo. Eu entendo que o Flamengo precisa de um treinador que faça os bastidores, que cuide de uma forma muito mais do que além campo, do que só campo. Então, eu não sei o quanto isso vai se desenvolver, o quanto vai dar match com a torcida do Flamengo, com os jogadores, o planejamento. Confesso a vocês que eu não estou nessa empolgação toda, pensando que não, é a melhor decisão, vai dar muito certo e é isso. Pode ser que dê, ou pode ser que não. Eu fico ali no meio termo. Mas é que nesse Flamengo, Mari, tá difícil também um técnico ter paz para você fazer a avaliação 100% positiva, né? Eu fico muito curiosa sobre essas 5 horas de reunião que definiram realmente a contratação do Tite, porque o treinador que chega no Flamengo, e eu acho que o Tite ele chega nesse tamanho mesmo, eu acho que ele chega com muita coisa a ser dita. Com a chave, né? Com a diretoria. Não, e eu digo assim, muita coisa a resolver. Muito ponto ali, porque né? a diretoria, ela não dá respaldo algum para técnico do Flamengo. Não dá, ela, muito pelo contrário. Ela joga o treinador na fogueira, ela expõe o treinador. O que a gente viu de Jorge Jesus para cá, como os treinadores do Flamengo, principalmente os últimos que chegaram de fora, foram expostos da maneira como eles saíram. Desde o Paulo Souza, que treinou o time já demitido, o Sampaoli treinou o time já demitido, a maneira como a diretoria tratou o fim de ciclo do Dorival. Então, eu acho que o técnico que chega, ele chega para botar as questões ali, para ele ser respaldado, para ele ter um mínimo de paz para trabalhar e, enfim. Eu acho que é um técnico que não vai para o embate e isso é muito importante. O Flamengo precisa hoje desse gerenciador de elenco ali. Eu acho que parte muito dos jogadores também uma relação amistosa com o Tite, que é esse cara de grupo. Eu acho que pode dar certo. Confesso que acho que pode dar certo, até pensando numa reformulação para a próxima temporada. É um cara que tem um conhecimento muito grande, se propôs a ter esse conhecimento ao longo dos anos, né? Até no mercado, a comissão do Tite ela é muito expert nisso. Eu não me empolgo tanto, mas não pelo Tite, pela diretoria. Eu acho que o Tite técnico ele tem muito a oferecer para o Flamengo. E nesse momento do Flamengo também, chegar agora, né, nessa reta final de campeonato, para conseguir ainda projetar a próxima temporada, organizar a casa, porque tem vaga na Libertadores para conquistar também, né, Nath? Não é que acabou o campeonato, né? É o prêmio de consolação para o Flamengo nessa temporada diante de uma administração tão horrorosa, um planejamento de futebol desastroso. E aí, como a Mari falou, passa muito pelo que essa diretoria vem fazendo desde a era Jesus, o quanto não se tem tranquilidade para trabalhar. O planejamento já começa na classificação para a Libertadores, porque uma possível só sul-americana, aí você rasga um determinado planejamento e já repensa alguma coisa, porque não é o mesmo peso, não é a mesma coisa que uma Libertadores na América. E até para o planejamento de contratações, né, para esse movimento. Bom, se a gente fala de bastidores políticos do esporte, claro que o Flamengo entra como um desses gigantes. Será que ele está insatisfeito com alguma coisa interna? Me parece o que mais será isso, que está acontecendo? Me parece que a motivação dele em relação ao grupo ali, não os jogadores em si, mas o que aconteceu com o Braz, tudo que aconteceu durante o ano, ele não ser o titular absoluto, começou a trazer essa insatisfação, me parece, né? Mas ele então, não consegue, ele não está ali feliz. Você vê que ele não entra feliz. Ele não está insatisfeito, não. O Flamengo empatou o jogo, ele estava lá, eu sei que sim, tem uma amizade, existe uma amizade. Se eu jogar contra você, eu vou te abraçar, vou te beijar sempre. Sim. Mas o torcedor está um pouco chateado, e aí a gente tem que ponderar que ele ficou no campo, rindo, e aí naquela coletiva, o torcedor está um pouco chateado, que parece que ele não está muito importando, que ele está na pior fase dele, desde que ele chegou no Flamengo. Eu estou falando de um cara multicampeão, que é finalizador nato. Então assim, não sei, né? Me transparece assim, essa ideia dele, tá deixando a entender essa leitura toda, né? É uma pena, porque é um baita jogador, agora também com a chegada do Tite, esse relacionamento dele com o Tite em si, pode ser que ele já está também já pensando na saída. A gente não sabe, a gente está falando aqui o que a gente está lendo e a gente está vendo a postura dele, né? Você tem licença A, não tem? Tem a licença A. Você conhece o Gabigol, você sabe que o Gabigol é um fenômeno. Sim. O cara é o cara das decisões, apesar de ter, das vezes, botar ele na final no dia da decisão, mas é outra história. Aí foi aí você chega, vamos lá que você é o Tite. Bom dia, rapaziada. Aí o Gabigol, a fase do Gabigol, 1 gol nos últimos 13 jogos. Primeira vez que o Gabigol ficou no banco por 3 jogos consecutivos desde que ele chegou ao Flamengo. 20 gols em 51 jogos. É uma média boa, não para o Gabriel, que é acostumado a marcar gol pra caramba. Esse cenário, e aí não cabe mais opinião, é fato, dado, informação.
é o pior momento do Gabi do Flamengo, que coincide com o momento que ele quer renovar, segundo fontes, 5 anos de contrato com 50% a mais de salário. É uma coisa meio discrepante. O contrato dele vai até quando? A final do ano que vem, eu acho, né, Bel? Mais um ano. Final de 24, acho que é final de 24. Ele quer mais 5, e aí, já contando esse, né? Não é de 24 para lá. Que eu acho que é um cara que, em boa fase, o Flamengo pode renovar de olhos fechados. Lógico, tem dinheiro para pagar. Sem dúvida. Mas o problema é que nessa fase, calhou de ser a época da renovação. E o treinador chegando. E um treinador que pegou o cara que disputa com ele e levou para a Copa do Mundo. Que é o Pedro, que foi convocado pelo Tite. Sim. Então, num cenário, não é a melhor perspectiva para o Gabi. Mas também isso pode mudar muito rápido com 2, 3 gols numa partida, né? Sem dúvida. Agora, depende muito mais dele do que do próprio grupo, né, cara? É a vontade dele, aquela coisa que quando você tem uma proposta que é boa para o clube, mas você não quer, não adianta nada. É a mesma coisa que às vezes a proposta é muito boa para o atleta e não é boa para o clube. Sim. Mas se for da vontade do atleta, que vai prevalecer sempre é a vontade do atleta. E ele tem que ter essa vontade de novo, voltar a ser efetivo no clube, voltar a fazer gols, voltar a brigar pela titularidade. Isso que a gente espera do Gabigol. Parece que ele está conformado, né? Assim, a sensação que passa é que parece que ele quer sair, né? Que assim, ele tá bom, você reserva, vai aparecer alguma coisa boa. Eu acho que ele mesmo precisa fazer uma autocrítica. Essa pedida não é muito meio... Eu nunca vi ninguém pedir 50% de aumento e 5 anos de renovação no futebol. Eu nunca vi disso na minha vida. Isso acontece, geralmente, esses anos todos, lá na Europa, isso acontece. Mas aqui... Mas aqui é muito raro. Eu não sei, sinceramente não sei. Será que ela sabe? Cadê? Bota lá na tela pra mim aí. Porque agora ela fala com o Neto. Agora ela entra no apito final, domingo à noite, Lívia Nepomuceno, aquela galera pesadíssima lá do Neto. Aí ela entra, apesar de que ela tá sempre com a gente aqui. Tatizinha, nossa... Ela ficou chateada que a gente falou que a xodozinha era a moto. É a moto e a Tati que vai trazer informações. Tati, 2 coisas. Primeiro, será que o Gabi está conformado com essa situação? Tô no banco, ganho bem, sou trapper, tenho músicas lançadas, sou predestinado. E outra, qual é o burburinho que tá rolando aí na Gávea? É hoje que o Tite vai ser anunciado, Tatizinha? Boa tarde. Oi, GV, boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, começando pelo Gabigol, já vou começar logo o papo reto, tá? Acho que o torcedor está bastante incomodado, não só com essa questão dele estar um pouco acomodado, né? Porque ele é ídolo, então a torcida sempre evita criticar o Gabigol, até nos momentos ruins, como ele vem passando agora. Mas o que vem incomodando bastante o torcedor, GV, é, por exemplo, na partida contra o Corinthians. Ele estava lá, sorrindo no campo, conversando com os jogadores do Corinthians, tirando foto com a torcida do Corinthians. É claro que a gente entende, né, que ele é um cara sempre muito bem recebido pelas crianças em todo o Brasil, mas acho que tudo é uma questão de momento, sabe? Eu acho que ele poderia pensar, por exemplo, no momento do aniversário dele, se era um momento ideal para fazer uma festa, enfim. Claro, ele tem a vida particular dele, mas ele também é um jogador que, né, ganha o que ganha, é um cara público e quando você é uma pessoa pública, você está sujeito a isso. Mas, enfim, eu acredito que o torcedor fica um pouquinho incomodado com a falta de delicadeza dele em relação ao momento do Flamengo. Mas, bom, vamos falar do Tite, porque o Tite é o novo técnico do Flamengo. A qualquer momento vem esse anúncio. Tem que ficar ligado, porque enquanto eu tô falando aqui, pode surgir uma notificação com o anúncio nas redes sociais oficiais do Flamengo, né? Então, a qualquer momento vai vir esse anúncio. Ontem, através de uma reunião, foi selado o acordo entre Tite e a diretoria. Porque o que estava faltando, GV? Parte burocrática, a questão do salário, ajustar também a parte da premiação em caso de títulos, né, bônus, enfim. Os entraves financeiros, você sabe bem como que funciona. Isso tudo foi ajustado. O Tite assina contrato hoje até dezembro de 2024. Inicialmente, ele não queria trabalhar em 2023, tinha falado sobre isso, inclusive acredito que vai ser o tema aí da entrevista coletiva, né? Falar por que ele mudou de ideia. Certo é que ele foi convencido pelo presidente Rodolfo Landim. O Tite queria um pouco mais de contrato, ele não queria só até dezembro de 2024, né? 1 ano e 2 meses, mas como o ano que vem é ano eleitoral no Flamengo, né? Ano de eleição, o Landim não tinha como oferecer mais tempo de contrato para o Tite, então ele aceitou mesmo assim e vai começar a trabalhar amanhã no Ninho do Urubu.
Domingo e segunda foi folga, né? Porque tem data FIFA, então domingo e segunda de folga, tranquilo, jogadores aí, a maioria viajando com a família. Amanhã se reapresentam no Ninho do Urubu na parte da manhã e já começa a era Tite. Ele vai ter 8 dias para conversar com o elenco, conhecer os jogadores, impor as suas ideias, arrumar a casa, né? Então, o Flamengo pensou bastante nisso, em contratar um treinador na data FIFA para ter esse tempo de planejamento, né? A diretoria do Flamengo que não fez isso o ano inteiro, não planejou, mas deixou para planejar no fim do ano. Então o Tite chegando amanhã, primeiro treinamento, deve estrear no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro no Mineirão. Até lá aí, 8 dias de trabalho, bastante tempo. Flamengo que teve 2 momentos de data FIFA e não voltou bem. Vamos ver agora com o Tite. Questão da apresentação. Ainda não está definido se ele vai ser apresentado amanhã no Ninho do Urubu. Estão discutindo isso, porque a diretoria também acredita que pode deixar para apresentar depois, né? Só quando estiver perto da estreia contra o Cruzeiro. Mas a questão é que ele vai estar amanhã no Ninho do Urubu para trabalhar com o elenco. Agora, sobre comissão técnica. Comissão técnica vai ser a mesma da seleção brasileira. Vou trazer os nomes aqui, pegar uma colinha. Ele chega com 3 auxiliares. Kleber Xavier, Matheus Bach, que é o filho dele, e o César Sampaio. Classificar o Flamengo para a Libertadores de forma direta. Hoje o Flamengo está se classificando, mas não de forma direta para a Libertadores. Está na 5ª posição. Então o Tite tem esse objetivo no Flamengo, esse que vai ser o maior objetivo. Então ele vai usar esses 12 jogos que faltam como uma pré-temporada e um planejamento para 2024. Ele que é o 3º treinador em 2023, começou o ano com o Vitor Pereira, depois veio o Sampaoli e agora amanhã começa a era Tite no Mengão. Bota o celular aí, GV, do teu lado, que a qualquer momento o anúncio vai chegar. Já tá aqui, já botei notificação agora, olha só, eu falo pra vocês, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, ninguém cobre o melhor time do Rio de Janeiro do que os donos da bola. É a Tati, apesar de pequena, quando ela abraça assim, ó, pequena não, mais ou menos, que ela é chador, tá com 1,70 quase, igual o Thiago Carvalho. Tudo que você precisava saber tá aqui. Compacto pra quem vê, gigante pra quem ama. Ó, como é que é? Repete aí, peraí, não fala ainda não. Pedrinho, bota o Kennedy aí, Pedrinho, Pedrinho, bem alto, Kennedy, que a Tati vai falar uma frase de impacto. Vai, Tati Tavares. Eu não sou pequena, é compacto pra quem vê, gigante pra quem ama. Olha aí! Tem na pista, até Vitão, travou a conexão. Como é que é o nome do Chicarone lá? Vitão. Vitão tá voando, muito bem. Nosso timão. Essa é a Tati Tavares. Olha, um beijo então, impacto pra quem ama, impacto pra quem vê, não me lembro mais. Tá feliz ele com o Tite? Eu espero que sejam felizes, eu sou o padrinho desse casamento aí. Um beijo, Tatizinha, obrigado, amor. Rapaz, compacta pra quem vê, gigante pra quem ama. Essa eu nunca tinha ouvido não, parece ter negócio de carro, né? Carro compacto. Sim. Até me perdi agora, João Lidson. Fiquei até baqueado. Bom, Bigode, a gente estava comendo um pão na chapa ali na esquina, com aquela média de R$ 2,50, promoção R$4. Pão na chapa em média, de manhã. Aí o João Liviton falou uma coisa muito prudente, assim, cara, se o Tite não der certo, escancara o fato de que tem alguma coisa errada também, sim, com os jogadores e o clube. Porque você tem todos os perfis do planeta depois de Jorge Jesus. Todos. O maluquinho, o conservador, o arrogante, o legal, o boleirão, o maluco de novo, que é o maluco do bem, né? Que parece ser uma boa pessoa, que é o Sampaoli. E agora o Adenor, que é o suprassumo, que é o cara da seleção brasileira, de 2 ciclos, de 7 anos com a seleção, de melhor eliminatória da história da seleção, campeão do mundo com o Corinthians. Se não funcionar agora, Bigode, como é que faz? Eu acho que o Tite ele vai ter uma grande responsabilidade nas mãos dele, porque ele vai ser o responsável... Responsabilidade. Não só pelo time dentro de campo, mas eu acho que a montagem do elenco para 2024 vai passar muito pelo Tite. E aí é aquilo que a gente vem falando aqui o ano inteiro. É preciso que o Tite tenha carta branca para trabalhar. É preciso que o Tite tenha liberdade para impor as suas convicções no elenco do Flamengo. Esse ano não. E 2023 esquece. Foi aquilo que eu falei lá atrás, o pessoal ficou até incomodado aí comigo. Ah, não, mas você não pode, não sei o quê, tá secando. Não é secar, é ser realista. O ano de 2023 do Flamengo foi um fiasco e me fez acreditar que o Flamengo não vai conquistar nada. E o Tite chegando nesse momento, para mim, talvez tenha sido a melhor decisão da diretoria na temporada.
Para mim foi a melhor decisão da diretoria. Tentando consertar. E já pensando no ano que vem. Eu acho que esse é o grande X da questão. O Tite chegando agora, ele vai ter tempo para conhecer ainda mais esses jogadores. Não gostou? Não gostei. Mas por que tu gosta, cara? Não, eu tenho que ser sincero. Gente. Foi melhor. É, boa, Pedrosa. E não é pouco não, tá? Mas, enfim, sobre o Flamengo, eu não gostei. Óbvio que melhorou um pouco com a saída do São Paulo, mas, gente, muito longe de ser um Flamengo que pode ser o Flamengo. Se a gente for analisar o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, pode entregar muito mais. A gente pode destacar a atuação de alguns jogadores. O próprio Gerson, que fez um golaço. O Everton Ribeiro, como o Pedrosa estava falando no off aqui, jogou muita bola no primeiro tempo. Só que, coletivamente falando, ainda tem que entregar muita coisa que pode entregar. E é um time apático, cansado, difícil de assistir. Óbvio, a gente pode também destacar aqui que o Flamengo voltou a repetir a escalação. Olha quanto tempo isso não acontecia. Isso, né? Não sabia que podia. Você já vê que já tem um entrosamento ali. Mas o Pedro, por exemplo, tá mal ainda. O Gabigol entrou muito mal. Então, assim, tem alguns jogadores que precisam evoluir muito. E coletivamente falando, ainda pode entregar muito mais do que o Flamengo entregou contra o Corinthians. Mas acho que agora vai melhorar, eu acho. O Big Boy está falando aqui que achou que o Arrascaeta e o Luiz Araújo também entraram mal. Mas olha o sorrisinho dele, que ele quer pedir uma pessoa para você. Não, eu vou discordar do Big Boss em relação ao Luiz Araújo. Acho que ele entrou bem, o Luiz Araújo. Acho que entrou bem. Assim, não mudou o jogo, mas entrou bem. Fez o arroz com feijão, não é mesmo? Isso, exatamente. Ô, Pedrosa, vocês estavam numa grande briga aqui no off em relação a Everton Ribeiro. Você, de um lado, dizendo que ele é um gênio e que o Flamengo não deveria nem ser louco de deixar esse homem embora. Sobre o gênio, eu concordo. E, de outro lado, o Vene, que já acha que ele pode ser um gênio de 45 minutos agora, não? É isso. Um gênio mais cansado. É o que acontece com o Everton Ribeiro. Um gênio mais envelhecido? Não sei como que você quer chamar. É um gênio que não entrega mais o que entregava antes. Exatamente. Entende o que eu tô falando? Entendo. Mas E após o Pedrosa falar, eu vou ter a minha defesa. Vai, Pedrosa, fala. Quanto mais velho fica o vinho... Melhor. Não sei que eu não bebo, né? Então vem jogar, Romário. Não. Zico. A questão não é essa. Vem, Zico. Se você for olhar a partida do Flamengo contra o Corinthians, no primeiro tempo e até os 20 minutos do segundo tempo, o Gerson e o Everton Ribeiro foram os melhores da partida. Eles foram os caras que conseguiram, a todo momento, fazer o Flamengo jogar, ter transição, ter tabela, ter associação, coisa que o time do São Paulo não conseguia ter. Tanto é que o gol do Flamengo sai dos pés de quem? De quem? Everton Ribeiro e Gerson. Mentira, gente. Não acredito, olha só que loucura. Então, assim, pra mim o Everton Ribeiro é essencial, é indispensável nesse time do Flamengo, principalmente com o Arrascaeta tão mal no quesito físico, o Arrascaeta não tem sequência, então você não pode abrir mão do Everton Ribeiro, porque ele faz isso aí. Ele pega um jogo contra o Corinthians em Itaquera e consegue, junto com o Gerson, tendo companhia, tendo associações e apoio, fazer um jogaço como ele fez. Então, pra mim, tem que renovar com o Everton Ribeiro, tem que manter ele. Eu acho que hoje, taticamente, o Flamengo está em cacos, né? Sim. Depois de tanto soco que tomou durante a temporada, com 2 treinadores que não se encaixaram taticamente, o trabalho que o Mário tenta fazer é um trabalho de retoque. Mas retocar o quê? Na verdade, então, eu acho que basicamente o arroz e feijão que ele faz. O que a gente vê com o Flamengo é a inspiração do que cada personagem pode entregar. E aí você encontra um Gerson, e aí você encontra um Everton Ribeiro, e talvez o Arrascaeta não seja nesse momento esse personagem, porque clinicamente pode não estar 100%, né? Sim. Mas se tivesse, com certeza seria mais uma receita caseira, assim, pelo que ele pode entregar simples e puramente por ser ele, o Everton Ribeiro, pelo futebol que ele tem. Independentemente da bagunça tática, que não é o que a gente se vê mais, mas existe uma tentativa de reestruturação, é a entrega do Everton Ribeiro. Não, assim, eu gosto do futebol do Everton Ribeiro, pra mim ele é craque, até esse ponto eu concordo com o Pedrosa, craque. Só que o meu ponto é, se eu defendo uma reformulação no elenco do Flamengo, eu preciso ser coerente. Eu acho o seguinte, o Everton Ribeiro ele não entrega mais a mesma coisa. Ele vai aceitar uma redução salarial drástica? Eu acho que não. Então eu acho que ele não vale mais a mesma coisa que ele recebe atualmente. E a vida é feita de ciclos. Aí sai o Everton Ribeiro e faz o quê? O Flamengo vai ao mercado e contrata. É simples assim. Qual o gol que ele ia fazer? Ele vai ao mercado e contrata. Olha, Lucas. Tem vários outros jogadores para o Flamengo contratar. E é isso, assim. Eu acho que o Flamengo tem que contratar mesmo. Eu não sou contra a permanência do Everton Ribeiro. Eu só sou contra a permanência dele recebendo a mesma coisa que ele recebe atualmente. Porque, embora esteja falando de um clube, a gente tem que tratar como empresa. Não dá para você gastar o dinheiro como... beleza, se nada der certo, pronto. Tá gasto. Hoje eu tô Que tomando bronca do Mini Diego. Por quê?
Ele tá falando o quê? Não, é o filho dele. Muda. Não, o filho dele tá pra mim. Vamos, eu não tenho o dia todo. Troca dia assim. Toma! As crianças que mandam. Ele tá educando certinho. Ô, Benê, o Tite, tudo certo pro anúncio? Tudo certo, já assinou, só falta de fato o anúncio pra ir o Flamengo. Ele deve assinar o quê? Antenor? Não, boa pergunta. Adenor? Ele deve assinar Adenor isso. Bach. Agora, demorou assim por quê? Não sei, de repente o Tite estava esperando entrar na lua minguante, não Será? sei, cara. O Tite é extremamente pragmático, metódico, mas enfim, era algo que já estava certo há muito tempo. Agora, de fato, ele vai ser treinador do Flamengo e vai iniciar os trabalhos já nessa terça-feira. Ele vai estar lá no Ninho do Urubu na reapresentação no Flamengo. Ele vai chegar com a comissão técnica que ele tinha nos tempos de seleção brasileira, inclusive o César Sampaio vai estar presente nessa comissão técnica. Legal, né? E, de fato, a diretoria, o departamento de futebol, vai dar para ele a chave do Ninho do Urubu e aí o Tite vai poder participar dessa reformulação que o Flamengo tanto deseja. E fica a dúvida, de fato, agora, quais jogadores o Tite vai liberar para o Flamengo dispensar? Será que o Everton Ribeiro vai estar nessa lista? Ou ele vai querer recuperar o futebol do Everton Ribeiro? Será que o Pedro vai estar nessa lista? Óbvio que não. Mas tem outros jogadores que o Flamengo quer dispensar já na temporada 2024. O Pablo é um, também. Varela é um. O Pedro e o Everton, duvido também. Não, eu também duvido. Levou os caras pra eu Copa. também duvido. Mas é isso. Eu acho que o Tite ele tem que bater o pé e pedir a permanência do Everton Ribeiro, mas a diretoria tem que falar, beleza, Tite, a gente aceita. Mas a gente aceita pagar tanto. Será que o Everton Ribeiro está ok com isso? É uma negociação, é complicado. Cara, eu acho que não é complicado, sabe por quê? Não que ele seja um jogador ruim, mas aí o Sampaoli veio e pediu o Alan. O outro vem e pede não sei quem. E o outro vem e pede não sei quem. O que é super normal de treinador. O cara chega e pede uma peça ou outra que ele gosta. Ele não vai pedir uma manutenção de uma peça que já faz parte da história do Flamengo. Isso aqui é um chute, tá? Não é informação. Eu acho que o Tite vai mexer pouco nesse elenco, tá? Porque o elenco do Flamengo de material humano é muito bom. Não é porque a temporada foi um fracasso, e foi um fracasso, foi uma vergonha a temporada do Flamengo em relação a títulos, que você muitas vezes vai precisar mexer muito no elenco. Eu acho que existem jogadores, e concordo plenamente com o Venê, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio, que estão no fim do seu ciclo e não desempenham mesmo. Não é o caso do Everton Ribeiro, a gente discorda disso, tudo bem. Agora, se você for olhar de forma geral para o elenco do Flamengo, ele é muito bom, muito. Então o Tite tem uma oportunidade de fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma massa e eu tenho que modelar essa massa. Então, ele vai botar algumas pitadas de ingredientes ali, talvez com 3, 4 contratações, em setores que ele acha carente. Laterais, principalmente, o Flamengo tem dificuldade nas laterais. O Flamengo precisa de mais um meia criador, principalmente por essa inconstância do Arrascaeta. Mas, de forma geral, eu acho que o Tite vai trabalhar com 80% desse elenco. Olha aqui, ó, agora chegou a hora. Francisco falou. Ô, Francisco, eu posso te chamar de Tiquinho? Né? Porque, né? Tiquinho.